Muita gratidão pelo convite, Ricardo. Somos colegas, mentores, né? Sou mentora Cris Borges, mentora de empresários. Desculpem a minha rouquidão, eu estou meio rouca, espero que vocês estejam me ouvindo, vou colocar aqui mais próximo. Eu dou mentoria principalmente para mulheres, para empreendedoras, empresárias, para que elas se tornem realmente empresárias, para que elas tenham o orgulho de falar, eu sou empresária, né? E ter uma empresa sustentável, uma empresa lucrativa. E hoje eu vou falar de um tema que muitos empresários têm meio que medo, assim, pavor, não sei, o Everton pode me dizer também que ele é contador, eu também sou contadora de formação. Tenho uma empresa contábil, inclusive. E que é planejamento estratégico. E eu falo que quando a gente fala de planejamento estratégico do negócio, primeiro a gente tem que falar do nosso planejamento pessoal. Qual que é o nosso objetivo pessoal? Antes de olhar para o negócio é apenas um meio para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos pessoais. O que vai para o bolso do empresário, do empreendedor, é o lucro do negócio. Então, você como empresário, você sabe quanto que o seu negócio está tendo de lucro? Você tem um prolabore, o salário do sócio que trabalha na empresa, isso está no seu planejamento, isso está na sua DRE, no seu fluxo de caixa, como um custo do negócio. E é importante a gente ter claro qual que é o nosso objetivo pessoal, assim, qual que é o nosso número na nossa vida pessoal primeiro, para depois a gente ir para o nosso negócio. E aí, quando a gente fala de precificação, de planejamento, nós temos que colocar esse número lá. Porque na nossa vida pessoal, nós temos que estar tranquilos financeiramente e com uma vida, com uma qualidade de vida. Afinal de contas, todo mundo abre um negócio com qual intenção principal? Eu quero ter liberdade de agenda, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ser dona do meu próprio negócio, das minhas próprias decisões. E aí muita gente acaba sendo escravo do seu próprio negócio. Não é você trabalhar para o negócio trabalhar para você. Essa que é a ideia. E para que o negócio trabalhe para a gente, primeiro a gente precisa saber o que a gente quer na nossa vida pessoal. Então, eu falo para as minhas mentoradas, se, por exemplo, você precisa de uma renda para pagar suas contas e você ter tranquilidade no seu mês, né, poder sobrar para você fazer uma reserva financeira e tudo mais, qual que é esse número? Esse número é 5 mil, é 10 mil, é 15, 20, 50? Qual que é esse número? Qual que é o número que banca o seu padrão de vida? A partir deste número, você vai começar a fazer o planejamento do seu negócio. Porque, no mínimo, o seu Prolabore, não oficialmente aí da contabilidade, tá, Everton? Mas aqui, o nosso Prolabore real, que tem que ir para o nosso bolso, o Prolabore mais lucro, tem que ser esse número. O seu negócio tem que deixar este número que você definiu no seu bolso, na sua conta. Porque, senão, você acaba tirando o foco do seu negócio, porque você vai estar preocupado com as dívidas, você vai estar preocupado com a conta para pagar na sua pessoa física. Então, primeiro, é importantíssimo que você tenha qual que é o seu objetivo pessoal. Qual que é o seu número na sua pessoa física? Aí sim, depois a gente fazer esse planejamento pessoal de qual que é a vida que a gente quer ter, quais são os nossos valores que a gente vai manter nessa jornada empreendedora. Porque, por exemplo, por que eu gosto de falar dos valores também? Eu trabalho isso no objetivo pessoal. Os meus principais valores, para vocês entenderem e terem uma ideia, é liberdade, família e coragem. Então, se eu não tiver esses 3 valores na minha jornada, não vai dar certo. Imagina que o principal valor da Silmária é honestidade, um exemplo. Ela começa, eu tenho uma mentorada, que ela é corretora de seguros, ela falou assim, Cris, teve uma época que eu comecei a vender um tipo de seguro de vida, eu sentia que eu estava enganando o cliente. Eu vendia muito esse seguro, mas eu não estava confortável, porque eu sentia que eu estava enganando o cliente. Eu não sentia que aquele seguro realmente ia beneficiar aquele cliente. E o que aconteceu? Acabou não dando certo essa operação. Por quê? Porque estava ferindo
o principal valor dela, que era a honestidade. Então, quando a gente trabalha o objetivo pessoal, você tem que olhar para os seus valores. Eles estão dentro da sua jornada? Eles estão dentro da sua vida, do seu negócio? Por exemplo, o meu valor, liberdade de agenda. Eu sou empresária por conta disso. Eu quero ir e vir a hora que eu quiser estar. Eu quero estar aqui dando a palestra porque eu posso estar aqui, porque eu escolhi estar aqui. Eu posso escolher dormir até as 10 horas da manhã, ou simplesmente de não trabalhar hoje e passear com as minhas filhas, porque eu sou empresária, eu sou dona da minha agenda. Isso é um valor meu, mas eu preciso me organizar para isso. E como que eu me organizo? Fazendo um planejamento, tendo claro qual que é o meu objetivo, quais são os meus valores. E aí, quando você vai para o planejamento estratégico do seu negócio, e aí você já começa a olhar aí para 2023, que já está chegando, isso já tinha que estar pronto, né, gente? Quando a gente começa a olhar para o planejamento estratégico do nosso negócio, a gente tem que olhar o quê? Esse planejamento respeita o nosso objetivo pessoal? Ele respeita os nossos valores? E aí, quais são as premissas desse planejamento? Então, você tem que primeiro começar, o que você quer para 2023? Eu quero aumentar a lucratividade do meu negócio, eu quero aumentar o faturamento, quero aumentar a quantidade de clientes, eu quero começar um negócio novo. Qual que é o objetivo principal com o seu negócio para 2023? A partir desta premissa que você vai começar a construir tudo. Você vai começar a construir o seu planejamento estratégico. Eu falo assim, empresário sempre tem que ser estratégico. Para tudo você tem que ter uma estratégia. Se eu estou aqui nessa live, eu tenho uma estratégia em estar nessa live. Uma delas é honrar aqui o meu amigo Ricardo pelo convite e pelo profissional que ele é. Se ele fosse uma pessoa que eu não confiasse no trabalho dele, eu não estaria aqui nessa reunião hoje, participando desse bate-papo com vocês. Eu teria negado o convite. Mas ele é uma pessoa que eu quero estar junto. É uma pessoa que, estrategicamente, é uma pessoa que eu quero ter relacionamento, tanto profissional como num ciclo de amizade. Então, para tudo tem uma estratégia. E aí, para o seu negócio, quais são as estratégias do seu negócio? Você tem que começar a desenhar isso. Então, eu quero aumentar faturamento. Ok. Então, você vai começar lá fazendo a projeção do seu faturamento no mês a mês. Só que aumentar o faturamento, você como empresário sabe que vem outras coisas. Para aumentar o faturamento, você vai ter que aumentar o número de clientes, ou você vai aumentar o preço para aumentar a lucratividade. Aí, se vai aumentar o preço, cabe para o público que você atende aumentar o preço? Não cabe. Você vai perder cliente, ou vai focar no segmento, no nicho de clientes diferente, que pode te dar uma lucratividade melhor? Uma boa estratégia para isso é você olhar para a sua carteira de clientes. Eu falo assim, quando a gente quer definir um nicho, você olha para a sua carteira de cliente e fala assim, qual que é o cliente? Por isso que é importante você saber a lucratividade por cliente, e por serviço e por produto. Então, eu tenho aquele cliente que é o meu cliente ideal. Nossa, essa pessoa que o Marcelo falou de persona, né, de público, essa pessoa aqui é o cliente que, se eu tivesse 10 ou 20 desse, eu estava, estava feliz, estava tranquilo. É em cima desse cliente que você vai desenhar toda a sua comunicação e toda a sua estratégia de vendas. Porque é esse cliente que você precisa na sua carteira. Você não precisa daquele cliente que te dá prejuízo. Você não precisa daquele cliente que te enche o saco, que te liga 300 vezes ao dia, que reclama, que não valoriza o seu trabalho. Né? E eu vejo, principalmente as mulheres, têm medo de cobrar, têm medo de passar o preço, têm medo de falar do seu serviço, porque ela própria acha caro. Né? Você mesmo está achando caro o seu serviço. E se você acha caro o seu serviço, é porque você não está confiante naquilo que você está entregando, ou que você está atendendo o público errado. Então, você tem que olhar para isso. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, então vamos nessa linha, quero aumentar faturamento. E aí, eu vou aumentar o número de clientes no segmento X, que é aquele meu cliente ideal. Se eu aumento o meu faturamento, eu vou precisar aumentar a minha estrutura? Eu vou precisar contratar pessoas novas? Eu vou precisar investir em marketing, investir numa área comercial?
quais são os custos atrelados a esse aumento de faturamento. Você precisa colocar isso lá, números, no mês a mês. E qual que é um parâmetro para você usar? Olha para o seu histórico, olha para a contabilidade, né? Você tem a contabilidade lá com o Everton, ele já te manda tudo bonitinho lá, todos os relatórios com indicadores, faturamento, crescimento. Pega esses relatórios aí e já inicia daí a sua projeção. E aí você vai começar a fazer o seu planejamento. Pessoal, quanto custa para contratar um gerente, um colaborador com perfil tal? Defina claramente o que você quer desse profissional. Porque contratar errado é custo. Então, defina o perfil. Não só técnico. Técnico você ensina, mas principalmente olhe para o perfil comportamental dessa pessoa. Ela tem os mesmos valores que você? Ela é uma pessoa proativa? Ela é uma pessoa que você pode contar? Defina quais são os comportamentos que você precisa nesse profissional. Então, percebam que o planejamento estratégico, e por isso que é estratégico, você vai alinhando tudo. Né? Você vai alinhando o faturamento com isso, com aquilo, e por aí vai. Né? Então, 15 minutos é pouco aqui para a gente falar, né? Para explanar, mas eu acho que deu para, não sei, eu acho que eu tenho ainda 5 minutos, né, Ricardo? Só que eu vou deixar esses 5 minutos para vocês fazerem perguntas, tá? Eu acho que deu para ter uma ideia do que é um planejamento pessoal, de por onde começa o planejamento estratégico do negócio, e eu deixo aberto aqui esses 5 minutos para perguntas. Se não tiver pergunta, a gente complementa. Vamos lá, ó, temos a Gi e o Vanderlei. Pode abrir o microfone e perguntar. Vou começar pela Gi, depois o Vanderlei. Mulheres first. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Gi. Adorei ver você aqui com a gente. Já curto seu trabalho aí há um tempo. E, Cris, assim, o que eu percebo muito no planejamento, que é bem difícil para quem é empreendedor, é o acompanhamento dele. Eu acho que planejamento a gente até faz, é igual montar árvore de Natal, a gente vai lá e monta, depois não desmonta. Planejamento é essa loucura. Então, a gente faz, e aí, durante o decorrer do ano, a gente ou não acompanha, ou acha que no meio do caminho, eu percebo muitos colegas também, eu não vou atingir essa meta, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, acaba frustrando, em vez de mudar esse planejamento. Então, eu queria que você desse algumas dicas aí para a gente em relação a isso. O primeiro problema que eu vejo, até eu acho que tem um post que eu fiz outro dia sobre isso no meu Instagram. O primeiro problema que eu vejo é assim, se você não está executando, você não fez um bom planejamento. Ele não está alinhado realmente ao seu objetivo. Porque eu entendo assim, se você como empresária tem um objetivo, você não vai deixar o planejamento na gaveta. E você tem que fazer um planejamento que seja aplicável. Não é um planejamento, do meu mundo ideal. Não. Você pode ter o seu mundo ideal lá desenhado, escrito como meta, mas você tem que colocar o que é aplicável para o seu momento de negócio. Então, o que eu falo assim, é que muita gente se perde no plano de ação, né? Porque o planejamento vem seguido de um plano de ação, com metas responsáveis, o que vai fazer, e ainda com o processo ágil. Qual que é o processo ágil? Você está sempre revisando. Então, dentro das métricas e indicadores, você tem que colocar quando que eu vou olhar para esse planejamento e comparar com o que eu estou realizando. Vai ser semanalmente? Vai ser diariamente? Vai ser mensalmente? Eu tenho que olhar para esse planejamento e ver se realmente eu estou realizando isso. Não só em números, mas também na estratégia. Minha estratégia está correta? Ou eu preciso mudar a rota? Porque pensa assim numa meta de aumento de clientes. Eu defini que eu vou aumentar 10 clientes esse mês. Você vai esperar para ver se aumentou 10 clientes no final do mês? Não. A cada 3, 5 dias, cada semana, sei lá, sexta-feira, segunda-feira, deixa eu olhar. Quanto que eu cresci essa semana? Nossa, eu não vendi nada. Mas eu fiz alguma ação para vender? Ou eu fiquei atordoada aí, volta em todos os trabalhos operacionais da minha empresa e não fiquei na posição que eu tenho que ficar de empresária, que é de estratégia, que é de gestão. Assim, em que lugar que você estava que você não fez?
E por que que você não fez? O que está te impedindo de fazer? Essas são as perguntas que você tem que fazer. Então, esse processo ágil, ele é importantíssimo, de olhar para os indicadores, mas tem que colocar data, tá, gente? Eu falo assim, principalmente, tem muita gente, corretor de seguros, eu sei que é padrão, assim, muitas corretoras é uma única pessoa trabalhando, né, muitas vezes, né? Você é equipe, né? Então, você tem que ter um momento que você vai colocar o chapéu do financeiro, o chapéu do comercial, o chapéu do marketing, porque todas essas áreas são necessárias, elas têm que funcionar, é uma engrenagem a empresa. Independente se você é sozinho ou não, todas elas precisam funcionar. E o que que eu falo? Coloca na agenda. De segunda-feira eu vou olhar para o financeiro, de terça eu vou olhar para a estratégia comercial, de quarta para a estratégia de marketing, de quinta para... Eu vou focar em vender, em fazer contatos, né, em aplicar as estratégias. De sexta eu vou olhar para o operacional da empresa, se está tudo funcionando como deveria funcionar. Tem que colocar na agenda, tem que colocar dia e horário, senão não funciona. A organização é um pilar fundamental para todo empresário. A forma que você se organiza, ela vai definir como que vai ficar os seus resultados.